Pois é, eu podia estar fazendo um vídeo explicando por que eu não tô fazendo muitos vídeos, ou, ou é claro, sobre os trailers de Five Nights at Freddy's que apareceram. Mas eu decidi fazer diferente. Como já estamos chegando perto do filme, perto do lançamento do filme, eu decidi fazer basicamente um top 5, ou seja, 5 coisas que eu tô preocupado com o filme de Five Nights at Freddy's. Por quê? Porque mesmo que o filme acabe saindo bem, é claro, não dá pra negar que isso aí pode acabar acontecendo com o filme com o passar do tempo. Então, sem muita enrolação, já vamos para a primeira coisa, que é a questão de ser fiel ou não aos jogos. Isso é uma coisa que, dependendo da situação, pode ser adaptado. Não precisa ser igual. Porque é aquele negócio, se acaba sendo igual, pode acabar sendo no meio chato, por não ter uma trama tão inovadora. Ou, se não for igual aos jogos, pode acabar confundindo os fãs que conhecem o jogo. E acabar o filme sendo odiado, o filme sendo ruim. Então isso é uma coisa que, na minha opinião, eles têm que mais usar é adaptação. É adaptar algumas coisas dos jogos para explicar. E algumas coisas eles podem deixar fora para não precisar, para usar em outro momento, que não necessita usar. Para não ficar muita coisa para eles adaptar. Pra não ficar muita coisa também até para colocar. Então isso vai depender de como eles vão fazer o roteiro do filme. Porque Five Nights at Freddy's já é uma história meio grande em questão de conteúdo e história e coisas e até mesmo teorias. Tanto que eu acho que era bom o Scott Cawthon ter lançado um livro explicando toda a história de Five Nights at Freddy's, dos jogos no caso, pra depois lançar os outros jogos, que aí eu não ficaria tão confuso na história. Olha, e principalmente para explicar também o filme, né? Porque vai ter algumas coisas dos jogos. Então eu acho que pra a questão de ser fiel ou não, eu acho que vai depender de como eles vão adaptar. Mas aí cuidar nos próximos anos para ver se eles vão adaptar tudo dos jogos. Os que foi o caso do Sonic, que eles usaram algumas coisas dos jogos, como foi os anéis, ao invés de ser usado como moedas que tu usa para comprar, usa para aguardar, porque tem alguns jogos que tu pode usar como moeda que tu paga para conseguir coisa, como foi no Sonic Unleashed, que tu usa como dinheiro. Eles usaram como teleporte, que foi uma boa ideia porque isso aparece no primeiro jogo. Quando tu pega 50 anéis, o Sonic meio que teleporta, tá num anel gigante. E aí é que tá. Os anéis serem um teleporte no filme, uma espécie de teleporte no filme, já dá uma utilidade para eles. Isso porque o Sonic tem que ter. E é isso que eu acho que é bom ter. Não precisa ser fiel, mas adaptar algumas coisas dos jogos para o pessoal entender. Já indo para a segunda coisa, que é o que eu tô preocupado um pouco, vamos lá um pouco no filme, agora envolvendo filmes de terror, principalmente não só envolvendo filmes de terror, mas eu acho que mais envolvendo animações e outros tipos de filme. É que não é para criança. Isso é um dos problemas que eu mais nem queria estar falando. Porque assim, como é que eu vou explicar? Só basta as pessoas verem um personagem infantilzinho, como os bonecos do jogo, automaticamente já pensam que é pra criança. E isso já é ridículo, porque para pra pensar, é tipo as pessoas achar que que South Park, só por ter personagens criança, é um desenho pra criança. Sendo que se você viu essa série, se essa animação, e viu o quanto de palavrão que tem, tu sabe que aquilo não é pra criança. Então é esse o meu problema com algumas animações em si e com os jogos. Eles ficarem toda hora, para alguns jogos, achando que só porque o jogo tem um negócio um pouquinho infantil, ou no caso, as animações tem uma coisa, só serem personagens infantis, eles acham que é pra criança. Sendo que se você vê que o negócio tem classificação de idade, já deixa claro que não é pra criança. Tanto que eu acho que, na minha opinião, eu não duvido que isso vai acontecer com o filme de Five Nights at Freddy's. Vai ter pais
eles indo com os filhos assistir o filme. E porque os filhos conhecem os jogos. Aí vai rolar a pergunta, como é que eles sabem dos jogos? Bem, porque eles estavam jogando, sendo que o jogo hoje em dia é pago, então eu pergunto quem é que pagou pra eles. Só isso a pergunta. Porque ó, lembrando, Final Fantasy é um jogo de terror. E os jogos de terror tem também classificação de idade. Nós não estamos mais naquele tempo que como por exemplo Mortal Kombat, que foi o primeiro jogo que, se eu não me engano, criou esse sistema de classificação de idade. Se não existisse Mortal Kombat, eu acho que a classificação de idade não existiria direito. Que foi a coisa mais importante para as pessoas aprenderem que existem diferenças de alguns jogos que são para crianças e os jogos que não são. Então, mas eu não duvido que isso vai acontecer com o filme de Five Nights at Freddy's, que o pessoal vai achar que tem personagens bonitinhos assim, então vamos levar as crianças. Não duvido que vai ter isso. Eu aposto que vai ter isso de novo. E mesmo que o pessoal reclamar do filme, isso só vai fazer com que o filme vire um sucesso. Porque toda vez que eles reclamam de um filme, ou melhor, quando um filme acaba se envolvendo às vezes em polêmica até, o pessoal acaba assistindo. Ou acaba gostando, ou adorando, ou até um pouco não gostando mesmo. Agora, indo pra terceira coisa que, se eu não me engano, isso me incomoda um pouco. Na verdade não, isso me incomoda sim, pra caramba. Que é a troca de diretor e fazer continuações. E essa ideia de fazer continuações. Imagine, por exemplo, o Shigeru Miyamoto, tu sair da produção do filme do Mario, da continuação do filme do Mario, aí do nada colocarem uma outra pessoa pra ficar supervisionando o filme, e aí ele dá a ideia de colocar armas de fogo pros personagens. Esse é o meu problema. É que toda vez que eles fazem continuações, e esse é o meu problema com continuações, toda vez que eles fazem uma continuação, é só pra ganhar dinheiro. E aí é que tá o problema. Eles, como o criador original não está envolvido, porque ele não quer fazer continuação, sendo que ele já criou aquilo que ele tinha que criar, ele já criou os personagens daquele jeito específico para aquela trama, daquele jeito e tal. Como o criador original já criou daquele jeito, ele vai sair da produção do filme porque ele não tem mais nada, nenhuma ideia nova para colocar. Aí o que os estúdios fazem? Colocam outra pessoa para dirigir e roteirizar o filme. E aí é que tá o problema. Dependendo da situação, essa pessoa que tá fazendo o filme não sabe como esses personagens funcionam, não sabe como deve rolar a trama, e aí o filme pode acabar decaindo. E o meu problema é por causa de Five Nights at Freddy's, que é um jogo que a história é muito quebrada, não tem uma história muito específica. Não tem muita coisa para explicar. Quer dizer, tem muita coisa para explicar mesmo. E aí é que tá o problema. Essa pessoa nova, que não seja o Scott Calton, não pode acabar fazendo uma história bem ruinzinha e pior, não envolvendo nada dos jogos. E até pior, colocando coisa que tu só se pergunta, por que isso existe? Que um grande exemplo é os filmes do Jason, que toda hora eles dão uma de ressuscitar o Jason toda hora. Pelo amor de Deus, deixam o Jason desaparecer, ou criam um remake de Sexta-feira 13. Pera aí, já tem um remake. Então é melhor não, nem cria um remake. O remake também deu errado. Indo pra quarta coisa, que é o que eu também estou preocupado, é esse negócio dos próximos filmes de terror não fazerem tanta popularidade nos próximos anos. Porque se vocês já viram os filmes da Marvel, que eles colocam tanta piada no negócio que já tá até ficando chato. O pessoal já nem se interessa direito pelos filmes de super-herói. Tanto que o filme do Homem-Formiga nem fez tanto sucesso. Ou seja, o pessoal já tá começando a abrir o olho para ver que os filmes da Marvel não estão saindo mal. E não estão na mesma qualidade que os outros. Poxa, já não basta o que fizeram com o Hulk. Já não basta o que fizeram com o Thor. Aí agora agora o Homem-Formiga também. Se bem que o Homem-Formiga já tava
tendo uns problemas na continuação, né? Dos seus filmes. Mas mesmo assim, o meu problema é que o gênero de filme de terror pode acabar não sendo tão popular com o tempo. Que se os filmes de super-heróis estão decaindo, os próximos podem ser os filmes de terror. Tipo, claro, Five Nights at Freddy's já tem um filme. Aí do nada eles pensam em fazer uma continuação em outro mês. Aí depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Aí é que tá, pode acabar enjoando fácil o filme. Então o que eu acho que eles deviam fazer era lançar esse e esperar, tá? Podem fazer a continuação, se der bom, eles fazem a continuação e melhora. Podiam até esperar um pouco para colocar coisas novas, ao invés de ficar só fazendo na pressa, como a Marvel tá fazendo, que é lançando um filme de herói a cada, se não me engano, a cada mês, mais ou menos. Ao invés de esperar uns 2 ou 3 anos, esperar um pouco para lançar, não ficar lançando tanto na pressa, só para criar o seu universo compartilhado. O que me incomoda também que isso pode também abrir brecha para existir novos filmes de terror, que é filmes de jogos de terror. Que claro, é uma ideia boa, mas aí isso pode acabar enjoando também esse tipo de gênero de filme. Tipo, já vimos que os filmes que estão fazendo sucesso são filmes como Sonic, Mario, Barbie e o Homem-Aranha através do Aranha-Verso, que são filmes até animações baseados em jogos em outros tipos de obra. Tanto o Barbie é baseado na boneca, tá? E o Mario e o Sonic são de jogos. E o do Homem-Aranha é Homem-Aranha. E através do Aranha-Verso é Homem-Aranha mesmo. Mas aí é que tá, são esses filmes diferentes que vão fazendo mais sucesso que os filmes de heróis. Mesmo o Homem-Aranha através do Aranha-Verso sendo um filme de herói, mas não foca no Peter Parker, então, né. Então é isso que eu tô percebendo, que esses filmes bem mais diferentes em si estão fazendo mais sucesso que os filmes de heróis. Ou seja, os filmes de heróis estão decaindo com o tempo. E isso pode acontecer com Five Nights at Freddy's e a maioria dos filmes de terror, que a maioria pode acabar ficando enjoativo ou decaindo com o tempo. Apesar que eu duvido muito, já que a maioria dos filmes de terror lança mais em outubro, então, né, vai depender de quem vai assistir o filme. Vai escolher se assistir um filme ou outro. Mas indo pro elefante na sala agora, que é a coisa que eu tô mais preocupado, que mesmo não sendo uma grande coisa, o pessoal não acha isso grande coisa, eu acho, que é essa mania dos filmes de terror colocarem muito sangue em cada cena, em cada momento. Tipo, vamos pegar um personagem que, como exemplo, qual é o nome? Qual é o nome dele mesmo? O Michael Myers, do filme Halloween. Ele é um personagem bem silencioso, que na história ele mata, mas ele tem um momento mistério na história, que o personagem vai matando às escondidas. Ele não sai correndo, ele fica andando e ainda por cima, nas cenas de morte não envolve muito sangue, ou umas cenas gore pra caramba. Aí nas continuações ele jogando coisa pra cima, um monte de coisa pra cima do corpo humano, fazendo um monte de cena de sangue. E isso, sei lá, como é que eu vou explicar? Isso dá uma certa sensação de desconforto. Porque, tipo, tu tá vendo um filme de terror pra ser tenso. Só que o problema é que eles toda hora fazem aquela exagero de colocar cena gore, cena com muito sangue. Que em certos filmes isso acaba sendo enjoativo. Claro, tem alguns filmes que funcionam, mas tem alguns filmes que não funcionam. Então eu tenho medo de Five Nights at Freddy's acabar fazendo isso, de colocar muita cena com sangue e ficar focando só em cena chocante, cena aterrorizante, ao invés de focar também na história, que é o ponto principal que deveria focar. Mas é aquele negócio. Eu não duvido que vão fazer isso. Isso porque filme de terror dá dinheiro, mesmo que hoje em dia não esteja fazendo tanto sucesso. Mas eu acho que o Five Nights at Freddy's vai ser diferente e vai pelo menos conseguir aumentar um pouco as expectativas dos filmes de terror.
Mesmo que alguns já não estão saindo como antigamente. Mas enfim, era só isso que eu tinha pra dizer, muito mais. Provavelmente deve ter alguma coisa que eu esqueci de colocar nessa lista. Mesmo que só seja 5 coisas. Comente aí se você tem em alguma coisa que deveria ficar preocupado com o filme de Five Nights at Freddy's nos próximos anos, ou que deveria ter, ou melhor, deveria ficar preocupado para não acontecer nos filmes de terror. Porque dependendo da situação, eles podem dar os estúdios dão uma de colocar qualquer coisa, até armas de até os personagens dando um mortal de costas, que eu não duvido muito. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um gostei e comentem aí o que vocês acharam da lista, e se eu esqueci de alguma coisa ou de falar de alguma coisa. Comentem se gostaram ou não dessa opinião, e coloquem aí nos comentários o que você colocaria nessa lista. Mas então, vamos esperar o filme me chegar logo. Até o próximo vídeo.